Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu inicio parabenizando cidadãos brasileiros, que indiscutivelmente foram eles que iniciaram esse processo que hoje está em curso. E chegamos aqui na terceira e última etapa. Saúdo o senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, que com muito conhecimento de causa preside a sessão de hoje, já que por várias vezes foi instado a decidir questões de ordem sobre a matéria. Ao nosso relator Anastasia, o nosso presidente Raimundo Lira, da comissão especial e os demais colegas daquela comissão. Senhor presidente, é importante que seja, neste momento, aclarado, demonstrado a toda a sociedade brasileira a real versão dos fatos. Não se pode apenas restringir este momento como se o fato específico de uma pedalada ou, às vezes, um decreto tivesse sido a totalidade dos crimes praticados contra o governo brasileiro e a população brasileira. Querer contestar o prazo que foi dado é realmente inadmissível. São mais de 100 dias tramitando só dentro do Senado Federal. Como disse o meu presidente, senador Zé Agripino, são 9 meses e meio. A defesa das 44 testemunhas ouvidas, 38 foram indicadas pela defesa. Foram mais de 171 documentos analisados, peritos consultados. Toda forma de defesa ampla, geral e restrita foi dado aos parlamentares e também à ex-presidente Dilma. Senhor presidente, nós chegamos agora a discutir objetivamente o resultado. O quadro é tão grave que as ações da presidente da República e do seu governo eram ações para mascarar a realidade. Vejam vocês, nós recebíamos em 2015, passado o processo eleitoral, nós sabíamos da utilização da máquina, da estrutura de governo nas campanhas eleitorais, e, no entanto, ele encaminhava para o plenário do Congresso Nacional uma peça orçamentária que dizia que teríamos um superávit de 86 bilhões de reais em 2015 e nós chegamos com um déficit de 118 bilhões de reais. Mas não se contentou com isso. Trouxe a previsão também para o Congresso Nacional para 2016, que nós teríamos um superávit de 24 bilhões. Estamos encerrando com um déficit de 170 bilhões de reais. Senhor presidente, por que chegou a este ponto? Porque durante todo o período nós nunca vimos nada parecido, ou seja, o governo desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, a Constituição brasileira, a lei orçamentária, e passou a se sentir autônoma, sem respeito nenhum à legislação, para decidir que os bancos controlados não poderão mais estar fora do comando e da utilização da presidente da República e do governo brasileiro. Aí nós vimos o inédito. Aí sim, nós vimos a presidente usar o que nunca foi usado antes na vida. Nunca. Vocês veem em todos os governos anteriores. No final do governo Lula, e aí sim no governo da presidente Dilma, ela foi usando 60 bilhões de reais. E alguns dizem aqui, mas a presidente não sabia. Mas como a presidente não sabia? 60 bilhões de reais? O Banco do Brasil encaminhava a carta ao Tesouro Nacional todos os meses do déficit acumulado. A mesma coisa foi feita pela Caixa Econômica Federal, que teve que ir para a Justiça para que o governo repusesse o dinheiro. Como é que a presidente não sabia?
Isso tudo foi exatamente para beneficiar uma estrutura pré-eleitoral que depois o governo não tinha como tampar todos os buracos e utilizava exatamente os bancos oficiais, que ela, como controladora, não pode usar. Mas, senhor presidente, ela, além disso, ela não parava de atuar também naquilo que são exatamente os decretos. Decretos que foram assinados pela Presidente da República, que foi alertada pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, que encaminhou ao Advogado-Geral da União e disse, olha, não se pode editar decreto, como muito bem colocou o senador Zé Agripino, sem que o PLN seja aprovado pelo Congresso Nacional. É regra legal. A Presidente da República não pode alegar desconhecimento de causa. Naquele momento, ela tinha que contingenciar, bloquear gastos. O que ela fez? Ela considerou o PLN e deixou de contingenciar 46 bilhões de reais. Essa é a realidade. E aí, senhor presidente, o que nós vimos com tudo isso acontecer? Aí a sociedade vai entender. Para onde este governo nos levou? Ele nos levou para uma situação em frangalhos, levou para um país em queda livre, levou para um país em que hoje, vejam vocês, a projeção de 2016 para o BRICS, o Brasil hoje, senhor presidente, ele está na pior posição entre todos os países do BRIC com a projeção para 2016. Este é o caminho que nos levou. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer desemprego, isso quer dizer juros altos, isso quer dizer perda de confiança do empresariado, isso quer dizer o quê? Perda de confiabilidade dos investidores, perda do grau de investimento, descrédito generalizado. Esta é a situação que o governo da presidente Dilma nos levou. Veja, a América do Sul, nós só ganhamos, nós só estamos melhores do que Venezuela e Equador. Aonde a presidente ia nos levar? Se o PT continuasse no governo, ia nos levar na posição da Venezuela. Graças à população brasileira, essa casa, nós interrompemos esse processo. Paramos aqui. O Brasil já é essa situação aqui na projeção do PIB para 2016, menos 3,8%. Nós só estamos ganhando do Equador e da Venezuela. Que vergonha e que situação foi levada a todos nós, brasileiros, neste momento. Mas bastou, senhor presidente, a saída da presidente Dilma. Veja bem que ponto interessante, senador Zé Agripino. Bastou o fato desta Casa ter aprovado a admissibilidade do processo da Câmara dos Deputados. Neste momento, em que aqui às 5 horas da manhã nós terminamos a sessão, com o afastamento da presidente, o Brasil já começou a respirar. Já começou a respirar, e aí as pessoas já começaram a acreditar no Brasil. E vejam, a projeção do PIB para 2017 já é, pelo Banco Central, 1,1% positivo. Ou seja, nós saímos daquela curva descendente e agora sim nós estamos recuperando o índice de confiança. Aqui, a hora que a presidente da República, a ex-presidente Dilma, sai do governo. Vejam bem, é uma curva ascendente, é vertical a credibilidade do Brasil em voltar a recuperar a confiança do investidor, do empregado, do empregador e voltar a oxigenar toda a política do país. Olha aí, essa é a confiança da indústria no próximo governo deste país. Senhor presidente, eu encerro dizendo que até o dólar caiu, senador Cristóvão, no momento em que a presidente saiu do governo. De R$ 4,00 passou apenas para 3,30. Encerro dizendo, senhor presidente, que nós, neste momento, votaremos pela pronúncia da presidente como ré no processo e votaremos também